No Brasil, Halloween não é tão famoso, ou melhor, é famoso, mas não é celebrado da forma como acontece lá nos Estados Unidos, pois lá milhares de crianças saem às ruas fantasiadas das mais diversas fantasias para pedir doces. E essa é uma data adorada por todas as crianças. No entanto, na noite de Halloween de 1974, um monstro de verdade estava andando pelas ruas do Texas, Estados Unidos. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Oi, Little Homes, tudo bem com vocês, folks? Eu sei, o Halloween já passou, mas dada a minha data de postagem, eu tinha como opções postar alguns dias antes ou alguns dias depois, e eu optei por postar alguns dias depois. De qualquer forma, eu espero que vocês gostem, pois eu declaro esse o primeiro especial de Halloween do canal. Yay! E agora, entrando no meu modo séria de contadora de crimes reais e histórias bizarras, peguem o lanchinho porque o caso vai começar. Na noite de 31 de outubro de 1974, Ronald O'Bryan, como de costume, levou seu filho mais velho, Timothy, de 8 anos, e sua filha mais nova, Elizabeth, de 6 anos, para coletarem doces pelas ruas de Pasadena, no Texas. Ele estava acompanhado de seu vizinho, que também estava levando seus 2 filhos para coletarem doces pela vizinhança. Tudo corria bem, Elizabeth estava fantasiada de princesa e Timothy estava fantasiado de cowboy, e os dois estavam muito empolgados. A cada novo doce que eles coletavam, eles ficavam mais alegres e mais ansiosos para comerem todo aquele açúcar. Eles continuaram indo de casa em casa até que eles passaram por uma casa que estava toda escura. Essa casa não parecia exatamente abandonada, mas ela tinha um ar meio sinistro, de acordo com Ronald. Ainda assim, eles resolveram tentar a sorte, bateram na porta dessa casa, mas não obtiveram nenhuma resposta. Eles tentaram mais algumas vezes, porém continuaram sem resposta. Então o grupo resolveu seguir. No entanto, Ronald se ofereceu para ficar e tentar mais algumas vezes, dizendo que alcançava o grupo depois. E assim eles fizeram. Acabou que a persistência de Ronald deu certo, porque minutos depois ele alcançou seus filhos, o vizinho e os filhos do vizinho, e ele havia conseguido 5 tubos Pixie Sticks, que são basicamente canudos com açúcar saborizada dentro. E as crianças ficaram em polvorosa, pois elas adoravam esse tipo de doce. Então Ronald deu um canudo para cada criança e guardou o canudo que tinha sobrado. Eles andaram mais um pouco, bateram nas portas de mais algumas casas, porém logo eles perceberam que tinha ficado bem tarde e decidiram que as crianças já tinham coletado doce o suficiente e optaram por voltar para casa. Na volta para casa, eles se encontraram com um menino de 10 anos que a família O'Bryan conhecia da igreja, e Ronald decidiu dar o canudo de Pixie Sticks que tinha sobrado para ele. Eles conversaram um pouco, o menino agradeceu e seguiu o caminho dele. E pouco depois disso, Ronald e o vizinho também se separaram e cada um foi para sua respectiva casa. Já em casa, Timothy e Elizabeth estavam obviamente muito elétricos para irem para a cama, pois o que eles realmente queriam era comer o máximo de doces o mais rápido possível. Então eles insistiram com seus pais até que eles deixassem. Contudo, eles poderiam comer apenas um doce cada, pois já estava perto do horário deles irem dormir, e criança e açúcar nunca é uma combinação muito calma. As crianças não ficaram muito satisfeitas com esse acordo, mas acabaram aceitando. Afinal de contas, um doce é melhor do que doce nenhum. Ronald disse que cada uma delas poderia escolher o doce que quisesse comer, e ele disse que Elizabeth escolheu uma espécie de balinha de chocolate, enquanto Timothy escolheu o canudo de Pixie Sticks.
A escolha até que fazia um pouco de sentido, pois como eu falei, Pixie Sticks é basicamente um açúcar com sabor. E que criança não gosta de doce, certo? Além disso, o canudo de Pixie Sticks tinha cerca de 53 centímetros e era um dos maiores doces que eles haviam coletado, ou seja, mais doce para o pequeno Timothy. E claro, a gente não pode esquecer do trabalho que deu para o Ronald conseguir esses canudos. Então talvez por isso o Timothy tenha escolhido esse doce em específico. Mas independente do que os motivou, cada um pôde comer o doce que havia escolhido e por alguma razão Timothy estava tendo dificuldade para tirar o pozinho de dentro do canudo, então Ronald o ajudou com isso. E assim que Timothy provou o doce, ele fez careta e falou que estava muito ruim, que não estava com o gosto normal, que estava amargo. Ronald então pegou uma garrafa de Kool-Aid, que é uma espécie de suco, e deu um pouco para Timothy para ajudar a descer. E depois de terminarem de comer os doces, as crianças foram para a cama, conforme combinado com os pais. Mas poucos minutos depois, Timothy foi até o quarto dos pais reclamando de uma dor muito forte no estômago. Timothy estava suando muito e quando sua mãe, Diane, colocou as mãos na testa dele, ela percebeu que ele estava queimando de febre. Ela ficou super preocupada e resolveu levá-lo até o hospital, pois ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Contudo, antes que eles pudessem sair para ir ao hospital, Timothy correu para o banheiro onde ele começou a vomitar violentamente. Ele foi ficando cada vez mais pálido e lânguido e durante todo esse período seu pai Ronald o segurou. E quando finalmente Timothy parou de vomitar, algo pior começou a acontecer. Ele começou a convulsionar e não parou mais. A mãe dele entrou em pânico e eles imediatamente saíram para levá-lo até o hospital, para tentar entender o que raios estava acontecendo. Porém, infelizmente, Timothy faleceu antes mesmo de chegar ao hospital. A morte do Timothy não fazia o menor sentido, visto que ele era uma criança de 8 anos, saudável, que não mais que uma hora antes havia saído alegremente para coletar doces pela vizinhança, bem como comido um dos doces fruto dessa coleta. Então é claro que a morte dele chocou toda a comunidade de Pasadena. Mas mal sabiam as pessoas dessa cidade que quando os resultados da autópsia saíssem, o choque seria ainda maior. E o resultado não demorou muito para sair. E a causa da morte do Timothy era algo que ninguém poderia ter imaginado: envenenamento por cianeto de potássio. E sabe como? Por meio do canudo de Pixie Sticks que ele havia ingerido. E é claro que essa revelação instaurou pânico em todos os pais, pois como assim existe um maníaco, uma pessoa doente o suficiente para envenenar os doces das crianças? Nenhum dos outros canudos de Pixie Sticks haviam sido consumidos, mas os pais da quinta criança a receber esse doce, o menino que eles haviam encontrado na volta para casa, quase colapsaram ao receber essa notícia, pois eles não conseguiam encontrar o canudo de Pixie Sticks do filho deles em lugar nenhum da casa. Até que eles o encontraram, junto ao filho deles que estava dormindo segurando o canudo do doce, pois ele não havia conseguido abrir. E eu só consigo imaginar o mix de desespero e alívio que esses pais devem ter sentido. Imediatamente a polícia ligou todos os alertas de atenção e começou a recolher todos os doces que as crianças haviam coletado, pois tudo precisaria ser analisado para que a polícia tivesse uma noção de quantos doces haviam sido envenenados. As crianças choraram, espernearam, reclamaram, mas não teve jeito, pois nenhum pai estava disposto a arriscar a vida dos filhos com doces que possivelmente estavam envenenados. E foi assim que quem quer que tenha envenenado os doces na cidade de Pasadena acabou com o Halloween de todos da cidade naquele ano. Nunca a polícia de Pasadena tinha testado tantos doces. E após análises exaustivas, 4 doces testaram positivos para cianeto. Todos eles canudos de Pixie Sticks. Mas não eram quaisquer canudos, não. Eram os mesmos canudos coletados por Ronald O'Bryan na Casa Misteriosa.
Ding dong! Todos os radares da polícia apontavam para aquela direção, então é claro que eles foram falar com o Ronald para saber onde cargas d'água ele havia conseguido aqueles doces. O problema é que Ronald não lembrava qual casa tinha entregue os doces, o que a polícia estranhou um pouco porque ele não havia levado as crianças para muitas casas, apenas 2 ruas, pois estava chovendo naquela noite. Mas eles relevaram, pois Ronald estava de luto e talvez por isso ele estivesse confuso. Todavia, conforme o tempo passava, nenhuma nova prova surgia. E a polícia precisava descobrir quem havia sido o monstro a fazer aquela atrocidade contra as crianças. Afinal de contas, o canudo que havia matado Timothy tinha quantidade de cianeto suficiente para matar 2 adultos, enquanto os outros canudos tinham cianeto suficiente para matar de 3 a 4 adultos. Ou seja, quem quer que fosse essa pessoa vil, ela queria ter a certeza de que alguém morreria. Então a polícia não teve outra escolha a não ser recorrer novamente a Ronald O'Brien. E eles decidiram refazer a rota que ele e as crianças haviam feito naquela fatídica noite de Halloween, para talvez assim ajudá-lo a se lembrar. O plano era bom, mas Ronald continuou alegando que ele não lembrava de nada. A polícia foi ficando cada vez mais impaciente, até que na 3ª vez que eles fizeram a rota, Ronald disse que ele havia se lembrado, que ele havia conseguido aqueles canudos na tal casa misteriosa onde ninguém havia atendido a princípio. Ele disse que essa pessoa não acendeu as luzes, apenas abriu uma fresta na porta e entregou os canudos de Pixie Sticks, e por isso ele não havia conseguido ver quem entregou os doces. Os investigadores ficaram um tanto quanto céticos, porque qual é Ronald? Essa versão não faz muito sentido. Então eles apertaram um pouco mais, até que Ronald disse que a única coisa que ele poderia afirmar com certeza é de que eram mãos de um homem, pois ele se lembrava de ser uma mão tanto quanto grande e peluda. Não era muito, mas a polícia prosseguiu com as informações que tinha e imediatamente puxou a lista de todos os moradores da casa apontada por Ronald. E eles descobriram que lá moravam 3 pessoas: Courtney Melvin, sua esposa e sua filha. Então é claro que Melvin era o culpado, certo? Afinal, ele era o único homem da casa. Errado, pois Melvin nem estava na casa no horário apontado por Ronald, pois ele trabalhava como controlador de tráfego no aeroporto e estava trabalhando na noite de Halloween, fato que foi atestado por mais de 200 pessoas. E só para constar, as mãos dele nem eram tão peludas assim. A polícia então teria voltado para a estaca zero. Isso, claro, se Ronald não estivesse apresentando um comportamento não muito condizente com o de alguém que havia acabado de perder o filho, além de ter dado informações um tanto quanto estranhas para a polícia. Então a polícia resolveu investigá-lo e de cara eles já encontraram informações preocupantes. Em janeiro daquele ano, Ronald criou um seguro de vida de $10.000 para cada filho. Meses depois, aumentou $20.000 para cada criança e poucos dias antes da morte do Timothy, ele aumentou mais $20.000, totalizando $50.000 de seguro para cada criança, o que foi totalmente não recomendado pela seguradora. E conforme os investigadores iam mais a fundo, eles descobriram 2 coisas. Primeiro, que a esposa dele não fazia a menor ideia desse seguro até a morte do Timothy. E segundo, Ronald O'Brien havia ligado para a seguradora um dia após a morte do filho dele. Tipo, como assim o seu filho acabou de morrer, acabou de ser assassinado e a sua primeira preocupação é o dinheiro que você vai receber com a morte dele? Não bastasse isso, a polícia descobriu por meio de um químico conhecido do Ronald que pouco tempo antes ele havia feito algumas perguntas perturbadoras sobre o cianeto. Se era o veneno mais adequado para matar alguém, qual quantidade seria suficiente, etc. Além disso, por meio de um funcionário de uma fábrica que vendia cianeto, a polícia descobriu que um homem com vestimenta compatível com a que Ronald usava no serviço
tentou comprar cianeto, mas que acabou não levando nada porque a quantidade mínima que ele poderia comprar era de pouco menos de 2,5 kg. Todas as provas que a polícia tinha eram circunstanciais e Ronald continuou alegando inocência. Ainda assim, a polícia resolveu abrir um caso contra ele. E vale lembrar que a identificação por DNA só surgiu em 1985, então tudo que eles tinham era um pai cheio de dívidas que fez perguntas estranhas, supostamente visitou uma fábrica de cianeto, criou um seguro de vida para seus 2 filhos, planejou o envenenamento dos 2 pelo dinheiro e o de mais algumas outras crianças para despistar a polícia, criou uma história fantasiosa para encobrir o que ele fez, ligou para o seguro de vida um dia após o assassinato de seu filho e continuou alegando inocência mesmo após cometer todas essas atrocidades. E foi basicamente esse o caso que os investigadores apresentaram no tribunal. Porém, essa hipótese foi corroborada pelo testemunho do químico com quem ele falou, do cunhado e da cunhada do Ronald, que disseram que durante o funeral do Timothy, o Ronald ficou falando sobre como ele gastaria o dinheiro do seguro para tirar algumas férias e comprar algumas coisas, e finalmente pelo testemunho da mãe do Timothy, que diz que não foi o Timothy quem escolheu o canudo de Pixie Sticks, mas sim o Ronald quem o forçou a escolhê-lo. E com base em tudo isso, em junho de 1975, o júri demorou 41 minutos para julgar Ronald culpado pela tentativa de assassinato de 4 crianças, bem como o assassinato de seu filho mais velho, Timothy O'Brien, e 71 minutos para condená-lo à pena de morte. O caso e o julgamento de Ronald O'Brien ganhou fama em todos os Estados Unidos, e ele foi apelidado de Candyman, o homem que matou Halloween. Ele continuou alegando inocência até a sua morte, e o cumprimento da sentença foi adiado 3 vezes, sendo que na terceira vez ele seria executado no dia 31 de outubro de 1982, 8 anos após o assassinato de Timothy. Porém, a execução de Ronald O'Brien só aconteceu no dia 31 de março de 1984, por injeção letal de cianeto, o mesmo veneno responsável por tirar a vida do Timothy. E enquanto o veneno fazia efeito, uma multidão gritava doces ou travessura, sendo este o último som que ele ouviu antes de partir. É isso, Little Homes! Eu espero que vocês tenham gostado desse especial de Halloween, mesmo que não seja mais Halloween, pois é uma data cuja celebração eu acho muito interessante. Mesmo que vá contra tudo que nossos pais nos ensinam, pois é você basicamente aceitar doces de um monte de estranhos. Mas me digam o que vocês acham disso tudo. Claro, não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum vídeo e até a próxima!